Olá, sou o Mestre Paraíso e hoje vamos continuar nossa aula de Teoria Geral do Direito. E já vamos começar com uma pergunta de banca examinadora, pois vocês não podem perder tempo. Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal e divulgar esse vídeo para que chegue para outras pessoas de forma gratuita. Então vamos lá. A pergunta de hoje é a seguinte: quais são as características do direito penal? Essa questão é muito cobrada em provas e concursos. E é uma questão tão difícil que nós iremos dividi-las em duas aulas. Vamos dividi-la em duas aulas. Essas duas aulas vai dar uma noção para você conseguir responder sobre as características do direito penal. A primeira característica é normativo. O direito penal, ele é normativo. Ele tem como objeto o estudo da norma, o estudo do direito positivo. Lembra que nós estudamos lá Franz von Liszt e ele adorava o direito positivo, que ele não questionava a norma? Pois é. Então, o direito penal, ele é normativo, tem como objeto o estudo da norma do direito positivo. O direito positivo, as normas são a única fonte primária do direito penal. Então essa informação é muito importante. Mas o que quer dizer que é a única fonte? O que é essa fonte primária do direito penal? Significa que não interessa, pessoal, pegando aqui uma boa referência, não interessa as questões sociológicas. Quando falamos que não interessa questões sociológicas, eu estou falando que não interessa a condição do indivíduo. Quando eu falo condição de indivíduo, é o local onde ele vive, é a condição financeira desse indivíduo. Isso não importa. Para o direito penal, o que importa é o ato, é a forma, é a conduta desse indivíduo. Se ele teve uma conduta que se enquadra perfeitamente na norma do direito penal, ele deve sofrer uma sanção. Ele deve sofrer uma punição por isso, independente da sua condição social. Então, a primeira é o normativo. A segunda é que o direito penal ele é público. O direito penal é público. Primeira, normativa. Segunda, que o direito penal é público. Ou seja, o direito penal ele é público por quê? Porque o direito penal ele regula as relações entre o indivíduo, o direito penal e a sociedade. A ideia é que ele mantenha tudo isso numa grande harmonia. O direito penal quer que a sociedade viva em harmonia. Ou seja, se o indivíduo sair fora das regras sociais que existem, ele deverá sofrer uma punição, podendo ser uma pequena punição ou uma enorme punição, dependendo da conduta desse indivíduo. Então já temos normativo, público e agora vamos falar um pouco de cultural, né? O direito penal ele tem como característica o cultural, a ciência cultural. Essa ciência cultural, pessoal, ela é importantíssima, porque ela estuda o direito penal em movimento. Lembra que eu sempre falo que o direito penal está sempre em movimento? Está aí um exemplo, o cultural. As leis que estão sendo expostas, que estão sendo criadas para a sociedade, estão de acordo com o momento que a sociedade vive? É só vocês lembrarem que eu já dei aqui como exemplo o crime de sedução. Em algum momento, entenderam que não era mais cabível o crime de sedução na sociedade. Então, ele foi extinto do nosso sistema penal. Hoje não existe mais o crime de sedução, porque a nossa sociedade ela evoluiu. Assim sendo, esse crime não existe mais. Vai anotando todas essas características de direito penal no nosso manual caseiro. É importantíssimo vocês anotarem essas questões no nosso manual caseiro. Esse manual caseiro, daqui a um tempo, pessoal, vai ser uma fonte inesgotável de conhecimento para vocês. Então, só recapitulando. Características do direito penal. Primeira, normativa. Segunda, pública. Terceira, cultural. E agora vamos falar da valorativa. O direito penal ele é valorativo. Isso significa o quê? Que consiste na valoração das normas pelo direito e em conformidade com o fato, e também ele tem uma escala hierárquica, que é o fato, valor e norma. Você observa, né, que o direito penal ele tem essa preocupação com a norma, ele tem essa preocupação entre um equilíbrio entre a conduta social e o direito penal. Ele tem essa preocupação de manter tudo isso em uma harmonia. Por isso que nós temos também que o direito penal é valorativo.
Tá anotando aí, acadêmico? Normativo, público, cultural e valorativo. E, para fechar a nossa aula de hoje, vamos falar do finalista. O direito penal, ele é finalista. Ele trabalha sempre em defesa da sociedade. A atuação do direito penal é para defender a sociedade e dar um sentido. Quando nós falamos que o direito penal, ele é a última ratio, tem um motivo. Ele é a última ratio porque o direito penal tem essa ideia de proteção da sociedade, tem aquela ideia de defesa da sociedade, tem aquela ideia de proteger os bens jurídicos. Então, vamos pegar aqui uma grande referência, pode ser o próprio artigo 121, matar alguém. A teoria finalista, ela quer dar uma definição. Então, olha que interessante, matar alguém, crime de homicídio. Porém, o que você tem que entender, esse homicídio, ele pode ser doloso ou culposo. Olha que interessante. O direito penal, quando se fala de homicídio, nem sempre é aquele homicídio da maldade, a pessoa que tem o sangue no olho. Eu vou matar por maldade. Aí nós estamos falando de um homicídio doloso. Mas pode ocorrer um homicídio por um acidente. A pessoa não tem culpa daquele acidente. Foi uma fatalidade. Aí nós vamos estar falando de um homicídio culposo, que é totalmente diferente da intenção do agente. Então, a teoria finalista, ela visa o quê? A conduta, o dolo da pessoa. Então, olha que bacana, hein? Hoje nós estudamos um conjunto aqui muito grande. Essa é a nossa primeira aula das características do direito penal. E aprendemos que ele pode ser normativo, público, cultural, o processo valorativo e também o processo finalista. Espero que vocês tenham gostado e iremos continuar na nossa segunda aula. Até lá!